Agora a gente continua falando de cassação, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cassou, por unanimidade, a chapa completa do PSL por fraude na cota de gênero nas eleições de 2018. A decisão atinge 4 deputados estaduais, mas enquanto recorrem, esses deputados devem permanecer nos cargos. Tá aí, portanto, né? Mais um exemplo do que a gente está conversando aqui no jornal. Se caça a chapa, mas como cabe recurso, então permanece tudo igual até que venha a decisão. Bom, é só para explicar, ela atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral, teve uma denúncia contra a chapa por fraude nas cotas de gênero da coligação PSL, PTC, Patriota nas eleições de 2018. Olha, por lei, para você aí de casa entender, os partidos são obrigados a reservar 30% das candidaturas proporcionais às mulheres. Mas, segundo o Ministério Público Eleitoral, pelo menos 2 candidatas foram inscritas sem consentimento na disputa à Assembleia Legislativa pela coligação. Não chega a ser uma novidade esse tipo de manobra aí para poder cumprir o que seria um pré-requisito eleitoral, né? Enfim, os 4 deputados estaduais que foram eleitos pelo PSL hoje já nem estão mais no partido, já estão em outros partidos os 4. Luiz Fernando Guerra do União Brasil, Ricardo Arruda do PL, o Coronel Lee do Democracia Cristã e o delegado Fernando do Republicanos, portanto, continuam aí em partidos da linha mais conservadora, né? O PSL elegeu em 2018 8 deputados estaduais, mas 4 já perderam o mandato na Assembleia Legislativa depois que o TSE fez aquela lambança toda, chancelada pelo Supremo no fim das contas, que terminou com o Fernando Francischini do União Brasil fora da Assembleia e determinou uma recontagem de votos. Então, a determinação deixou aí como ex-deputados Emerson Bacil, também do Carmo, e Cassiano Caron. E a repórter Beatriz Frenner está lá na Assembleia Legislativa para trazer a informação e justamente dados aí dos bastidores, né, Bia, a respeito de como é que os deputados acabaram recebendo aí essas informações. Como é que está o clima na Assembleia nessa tarde? Oi, Rafa, boa tarde para você, para o Escola, para o Giuliano e para todo mundo com a gente aqui no RN Opinião. Essa notícia, né, da condenação, da medida adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral foi recebida com muitas críticas aqui na Assembleia Legislativa pelos próprios parlamentares envolvidos, mas também pela presidência da Casa. Eles consideram que não foi levado em consideração que quem deve ser punido nesse aspecto são ali os partidos envolvidos nessa possível fraude. Eles até negam que tenha ocorrido algum tipo de fraude, mas eles acreditam que os partidos que devem responder por esses atos e não os parlamentares de forma individual. Também foi falado aqui durante o discurso a questão do momento em que essa decisão foi proferida. A gente sempre lembra dessa morosidade da justiça. O processo é de 2018, das eleições de 2018. Logo depois o Ministério Público Eleitoral fez essa denúncia. E só agora, às vésperas de um novo pleito, é que a gente tem essa definição. Então, isso também foi um ponto bastante criticado aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando, então, os deputados que foram cassados, Coronel Lee, o delegado Fernando, também Luiz Fernando Guerra e o Ricardo Arruda. Desses 4, apenas o Ricardo Arruda e o Luiz Fernando Guerra estão aqui na Assembleia Legislativa. O Coronel Lee e o delegado Fernando não apareceram por enquanto aqui na sessão. Eu sempre estou de olho ali naquele quadro das presenças para ver se eles aparecem, mas não. Os 2 que compareceram usaram a tribuna e justamente ocuparam o discurso para falar sobre essas questões envolvendo a condenação do TRE e disseram que vão recorrer e que se consideram muito tranquilos dentro desse processo. Mais cedo eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSD, que também falou de uma forma muito crítica, principalmente sobre o momento em que essa condenação do TRE foi feita. Vamos ouvir. Eu sou, contrariamente a algumas posições, de forma assodada. Nós estamos em final de um mandato legislativo, os parlamentares foram legitimados pelo voto, e se o partido deixou de cumprir determinações que a legislação lhes impunha, o parlamentar, na minha visão, ele não tem a responsabilidade. Luiz Fernando Guerra, mais cedo, então, que é um dos deputados que foi eleito lá pelo PSL. Nesse momento ele está no União Brasil, que foi a fusão do PSL com o DEM. Também falou a respeito, agora há pouco ocupou a tribuna e fez um discurso se defendendo, dizendo que vai recorrer e criticando mais uma vez o momento em que essa decisão foi publicada. Mas eu gostaria de deixar claro aqui o meu respeito à justiça e também deixar claro que isso nada afeta a minha pré-candidatura como deputado estadual no pleito desse ano. Repito, nada afeta. Uma decisão que nós temos que respeitar, que eu encaro particularmente com serenidade, deputado Miqueleto.
uma vez que trata de uma coligação. Não é contra um ato deste parlamentar ou contra um ato de qualquer um dos 4 que foram prejudicados com essa decisão. Causa estranheza apenas que essa decisão tenha acontecido nesse momento, próximo das eleições. Ricardo Arruda, do PL, acabou de usar a tribuna, então o discurso dele foi embasado nesse aspecto também de que vão recorrer, de que ele vai permanecer no cargo. Fez críticas mencionando que considera que os políticos, os parlamentares mais da direita, considerou até uma espécie de perseguição por parte do judiciário àqueles que apoiam Bolsonaro. O Ricardo Arruda, que acaba sendo essa grande imagem bolsonarista aqui dentro da Assembleia Legislativa, teceu essas críticas ao judiciário e também falou a respeito desse momento em que veio a condenação. Então, todos permanecem aqui na Assembleia Legislativa. Acho importante reforçar isso para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Não tem mudança nas cadeiras na Assembleia Legislativa. Os 4 deputados, apesar dessa cassação, vão continuar trabalhando, atuando aqui na LEP, até porque eles podem recorrer. E levando em consideração, né, que nós estamos em ano eleitoral, até esse recurso deles ser julgado, pode ser que o mandato atual, que é o que está sendo analisado pela Justiça, já tenha sido finalizado e eles podem ser ou não reeleitos. Tá aí as informações da Beatriz Frenner da Assembleia Legislativa. A gente já volta a falar com ela ao vivo de lá, mas acho que vale a ressalva, porque falamos disso há pouco no caso de Renato Freitas. É mais um caso que a Justiça deixou para os 45 do segundo tempo, com tempo correndo e tempo que agora pode ser curto demais para dar uma pena ou não. Aí, Juliano, os nossos ouvintes podem ficar com aquela dúvida, né? A gente já deixa claro aí que os deputados todos estão muito calmos, porque eles acreditam no tempo, acreditam na justiça, acreditam nessa possibilidade de recorrer dessa decisão. Mas aí quem que errou? Os deputados, eles estão sendo nominados por esse caso aqui das cotas. Mas a culpa é deles ou então do partido, da coligação? Nesse caso, apesar de que o nome que vai para as manchetes de jornal, escola, são dos deputados, o erro é um erro da direção partidária de quem conduziu a construção da chapa. É importante que o ouvinte entenda bem essa diferença. Em outros casos, a gente fala aqui em cassação do mandato, possibilidade de perder os direitos políticos. Isso acontece quando o erro ou quando o possível crime ou fraude é cometido por aquele agente político. Não é o caso desses deputados. E eu não estou aqui defendendo um deputado ou outro, não estou entrando no mérito da questão dos mandatos deles. Pelo contrário. Agora, o que vale a pena, escola, quando a gente discute esse assunto, é perguntar o seguinte: a morosidade da justiça, e diferente do que falou o deputado Ricardo Arruda, de perseguição política, olha, nesse caso ele não tem exclusividade no caso. Tá? Independente do espectro ideológico, é um problema da morosidade da justiça eleitoral. E é isso que tem que ser colocado em questão. E o outro ponto é, quem cometeu esse deslize, quem cometeu essa possível fraude, essa pessoa deve ser punida e punida com seriedade. Por quê? Ela registrou, veja bem, caso se confirmem as denúncias, registraram 2 candidaturas de mulheres que nem sabiam que iam ser candidatas. Então não foi nem o caso da pessoa estar disposta a não, vou ser laranja. Pelo contrário, foram lá, pegaram os dados de alguém, registraram e foram naquela, sabe o famoso, não vai dar nada. E no final, acabou prejudicando a chapa, prejudicou quem votou, porque esses deputados, eles representam ideias, representam regiões, representam projetos. Então, no final das contas, é o eleitor que sai também prejudicado nesse caso, escola. Ou seja, esse erro, como a gente está chamando, ele foi cometido por aqueles que vão administrar, inclusive, o fundão eleitoral. Claro! Que vão distribuir a cota eleitoral dos partidos. Você acerta na mosca, escola. E o risco disso aumenta agora, sabe por quê? Porque teve uma PEC, uma alteração, inclusive, que afeta a legislação eleitoral, que agora os votos recebidos por mulheres, eles vão contar em dobro para a composição e cálculo do fundo eleitoral. Ou seja, esse erro, essas possíveis fraudes, esse jeitinho que alguns dirigentes partidários tentam aplicar, ele pode inclusive ficar pior. Então, assim, a atenção a esse tipo de caso, ela é fundamental e é importante que a justiça venha a punir, mas que ela não venha a punir necessariamente os parlamentares, que nesse caso não tem responsabilidade nenhuma. Então, tem que punir sim os dirigentes partidários, punir talvez inclusive o partido que levou isso adiante, porque assim, é um absurdo. Já pensou você tranquilo na tua casa e venha descobrir que você se tornou candidato sem saber? Olha que coisa, já pensou, Rafa? Você tá lá e descobre, Rafaela Morão candidato. Quantos votos será que eu fiz, né? Quantos votos será que eu fiz? Eu não tava nem concorrendo, nem sabia, vamos ver então, né?